Começa agora, Nova Era Atualidades. Tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, novamente. Aqui estamos na Nova Era Atualidades. O assunto do episódio de hoje: a grande transição do mundo, que está no Alicerce do Paraíso, volume 1, página 99, da 5ª edição. Vou explicar detalhadamente como nasceu o Jorei criado por mim e a razão pela qual ainda não se descobriu a causa das doenças e os erros de quase todos os tratamentos. No grande universo, a começar do espaço, que se estende infinitamente até as mais minúsculas existências impossíveis de serem detectadas, mesmo com o uso de microscópios, todas as matérias, sejam elas grandes, médias ou pequenas, cada qual obedecendo à lei da concordância, nascem, crescem, unem-se e separam-se, aglomeram-se e espalham-se, destrói-se e constrói-se numa sequência infinita na cadeia da evolução. Além disso, existe o positivo e o negativo em tudo. A diferença entre o frio e o calor durante o ano, entre o dia e a noite, no espaço de um dia, e num período de 10, 100, 1000, 10.000 anos e assim por diante. Por essa razão, em vários milhares ou milhões de anos, também há, naturalmente, períodos de transição da noite para o dia. Atualmente está se aproximando esse tempo. Encontramos-nos no momento correspondente ao alvorecer. É provável que, fixados na ideia da existência do dia e da noite, no espaço de um só dia, muitos leitores estranham o que estou dizendo. Dessa forma, a explicação torna-se muito difícil, mas creio que ela poderá ser compreendida por qualquer pessoa. O mundo em que vivemos, como já expliquei minuciosamente, é constituído de 3 planos: o mundo espiritual, o mundo atmosférico e o mundo material. Poderíamos também separá-lo em 2 planos, pois o elemento água do ar e o elemento terra do globo terrestre são materiais, ao passo que o espírito, ou seja, o elemento fogo, é totalmente imaterial. Se distinguirmos o espírito da matéria, teremos o mundo espiritual e o mundo material. Para mostrar a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, é importante entender que todo acontecimento ocorre primeiramente no mundo espiritual e depois se reflete no mundo material. Fazendo uma comparação, é como se aquele fosse o filme e este a tela de projeção. Essa é a absoluta lei do céu e da terra. Quando o homem movimenta os braços ou as pernas, por exemplo, a vontade, invisível aos olhos, é que age primeiro, e pelo seu comando, os membros se movimentam. Analogamente, o mundo espiritual representa a vontade e o mundo material, os membros. A transição da noite para o dia, que, segundo dissemos, advém em vários milhares ou milhões de anos. É um fenômeno ocorrido no mundo espiritual. Assim, o mundo até hoje encontrava-se num longo período noturno, mas agora está iminente a transição para o mundo do dia. Isso está simbolizado na abertura da Porta da Rocha do Céu, que consta no Kojiki, coletânea de histórias antigas do Japão. O aparecimento do deus Amaterasu, ou Mikami, também constitui uma grande profecia do advento desse mundo. Acredito que a expressão luz do Oriente, usada no Ocidente desde a Antiguidade, refere-se à mesma profecia. 23 de outubro de 1943.
Meishu-sama nos ensina como surgiu o Jorei e muitos fatores que estão relacionados com o grande universo, e muitos não deram tanta importância dessas mudanças, o que vem ocorrendo no planeta. Temos que compreender essa divisão do mundo espiritual com o mundo material, a relação que ambos possuem, mas que todo o acontecimento ocorre primeiramente no mundo espiritual e depois refletindo no mundo material. Esta é a lei do espírito, precede a matéria. É importante que todos neste estudo tente pelo menos compreender todo o homem quando se movimenta com seus braços e pernas. Os comandos vêm primeiramente da sua vontade, que surge no mundo espiritual, e por fim comandando os membros, que faz parte do mundo material. E aqui está o grande segredo de respostas que vem acontecendo tanto no planeta como no ser humano, com relação às doenças, os conflitos e problemas financeiros. Para finalizar, deixo 3 perguntas no ar para que todos possam refletir: da onde você veio, para que você veio e para onde você vai.